Paz e graça, povo de Deus. Povo de Deus. Vamos lá, vamos a mais uma live agora. Oh, glória a Deus, aleluia. Recebendo o carinho, o amor de Jesus Cristo. Graça e a paz esteja com todos. Povo de Deus. E vamos lá, vamos meditar um pouquinho nas Escrituras. Bom, vamos ler um texto bíblico aqui que se encontra no Apocalipse. Vamos estudar um pouco o Apocalipse, né, meus irmãos? Porque essa semana a gente quase não leu o Apocalipse, né? Lembrando que essa semana aí, por segunda-feira, às 20 horas, vamos ter uma live aí com a irmã Vera Olmos, que é ex-adventista, que vai estar falando aqui sobre o juízo investigativo, explicando para vocês como funciona lá dentro do adventismo essa doutrina do juízo investigativo, né? Vai estar explicando para os irmãos que quiserem saber mais sobre essa visão de como funciona lá dentro do adventismo. Deixa eu ver se liberou aqui. Glória a Deus, isso aí, perfeito. Vamos entrando, compartilhando. Vamos chegando à live aí, meus irmãos, para a glória de Deus, né? Para glória seja Jesus. Vamos se lembrar de algo que é interessantíssimo aqui falar. Lembra que o ano passado, o ano retrasado, eu trazia um assunto sobre desmascarando a doutrina que traz fases de ressurreições ali na última semana, desmascarando essa visão que diz que vai haver mais que uma ressurreição, ali na vinda de Jesus vai haver etapas de ressurreições, modalidades de ressurreições, tá? Ou até mesmo fases de ressurreições. E isso aqui não é fala minha, podia botar vídeo aqui para vocês ver, ou vocês podem até mesmo dar um Google aí, pega e dá um Google aí que vocês vão ver, bota assim no Google, fases de ressurreições. Se vocês, no YouTube, fases de ressurreições, ressurreições distintas, ou a vinda de Cristo, né, em duas fases. O que vai aparecer lá se você colocar isso aí? Vai aparecer, claro, vai aparecer a visão pré-tribulacionista, né? Vai aparecer a visão, aquela que vocês conhecem, pré-tribulacionista. Então, tu coloca aí que vocês vão ver bota fases de ressurreições, vai aparecer a visão pré-tribulacionista. Esta visão pré-tribulacionista, o que ela faz? Ela faz com que tu acredite que vai ter fases de ressurreições ali, que vão ter etapas de ressurreições, modalidades. Como funciona isso na visão pré-tribulacionista? Funciona assim, ó. Jesus vem, né? E aí, primeiro vem para eles secretamente, leva eles para o céu, eles ficam lá 7 anos no céu, fazendo festa, enquanto aqui na terra começa o período de tribulação, né? E aí algumas pessoas que são até mesmo pessoas que não meditam na Bíblia, vão dizer que o período tribulacional é a ira de Deus. Nossa, como seria a ira de Deus se tem pessoas sobrevivendo a essa ira de Deus ali? Como seria a ira de Deus, o período tribulacional, se existem pessoas pregando o evangelho ali, né? Então a gente vai ver que esta ira de Deus que é derramada, ela não é a grande tribulação. O período tribulacional, ele vai ser um período de pregação. Isso aí qualquer um concorda, ou vai dizer que Deus vai mandar as duas testemunhas para cá, para sofrerem a ira dele. Claro que não. Muitas pessoas, irmãos, eu já vi falando, irmãos, Deus não vai deixar a igreja aqui no período tribulacional, porque aquilo ali é o período da ira de Deus. E essas mesmas pessoas que vão dizer isso, elas vão dizer, no período tribulacional vai ter as duas testemunhas que Deus vai mandar aqui pregar aqui. Tá, mas peraí, vamos tentar entender. As duas testemunhas são enviados de Deus na visão dessas pessoas, e Deus não vai deixar a igreja passar pela ira, mas vai deixar essas duas testemunhas passar pela ira dele. Aí a gente nota, claro, irmãos, que é uma falta de meditação na palavra, né? Como é que Deus ia pegar 2 homens, se fosse, né? Eu não creio assim, mas eu estou explicando como eles explicam. Como é que Deus ia pegar 2 homens de Deus e enviar para pregar a palavra quando ele estivesse derramando fogo sobre o povo aqui na terra?
quando ele estivesse destruindo o povo sobre a terra, ele vai enviar agora 2 homens aqui para receber a ira dele? Claro que não. A gente nota muito claro quando a gente vê a arca de Noé, ela mostrava a ira de Deus. Quando que a arca de Noé mostrou a ira de Deus? A arca de Noé, ela mostra a ira de Deus quando as águas começam a subir e a porta se fecha. Ali que vem a ira de Deus sobre aquele povo que estava contra a pregação de Noé. Então a ira de Deus vai vir sobre aquele povo do dilúvio ali, mas Noé estava pregando todos aqueles anos antes de vir a ira de Deus. Quando a ira vai vir, é no momento que ele entra para dentro da arca e fecha-se a porta. Prestou atenção nisso aí? Guarda bem isso aqui que a gente vai ler um texto agora, e esse texto vai ajudar a tu entender o que eu acabei de falar. Presta atenção no que eu acabei de falar. A ira de Deus no povo lá do dilúvio, ela veio quando as águas subiram. Porque antes de as águas subirem, o povo bebia, comia, se casava, se dava-se em casamento. Antes das águas subirem. Noé estava pregando, fazendo a arca todo aquele tempo, falando que ia vir o dilúvio. Eles comiam, bebiam e davam-se casamento. A ira não tinha vindo ainda. Noé estava anunciando. Quando que vai descer a ira de Deus sobre aquele povo ali? Quando as águas começam a subir. Noé, daqui 7 dias vai vir a chuva. E Deus cumpriu. Aí veio sim as águas, a porta da arca se fechou e eles morreram todos que não entraram dentro da arca. Ali a gente vê a ira de Deus sobre aquele povo, certo? Ali a gente viu a ira de Deus sobre aquele povo, que é o povo que não entrou na arca. O povo que não entrou na arca recebeu ali a ira de Deus sobre a vida deles, tá? Isso aí. O que a gente nota agora, meus irmãos, é que a ira de Deus também, ela vai vir sobre todos aqueles que colocarem a marca da besta. Todos aqueles que não fizerem parte do reino dos céus, do reino de Deus, que colocarem a marca da besta. Lá no contexto de Noé, a gente vê que todo aquele povo estava se voltando para o que é que eles se voltaram? Comer, beber e dar-se casamento. Eles se voltaram para todas as coisas carnais, todas as coisas que faziam parte da carne. Aquele povo estava voltado só para isso, beber e fazer tudo que, se tu olha o contexto lá, tu vai ver que aquele povo ali, do dilúvio ali, eles eram homens maus que estavam vivendo sobre a terra. E como eu sempre digo, irmãos, a Bíblia, ela tem que ter uma verdade no Novo Testamento e ela tem que ter uma verdade no Antigo Testamento, e no Novo Testamento ela tem que ter uma verdade que seja juntas, uma linha de mesmo pensamento. Tá? Tem que ter um mesmo pensamento, é uma soma, né? Um cálculo, né? Se chama de o cálculo simétrico, que seria o quê? Daria o mesmo jeito que dá no primeiro Novo Testamento, vai dar o mesmo assunto quase, vai ser igual no Antigo Testamento, vai ser igual no Novo Testamento. Eu vou te mostrar para ti agora na prática, tá? Quando tu olha para o Antigo Testamento, tu vê as águas subindo, matando aquele povo, e os homens maus sendo que levados da terra, certo? E os homens bons, que era a família de Noé, ficando sobre a terra. Olha só o que tem aqui, por isso que eu falo, ira de Deus não é grande tribulação, período de tribulação não é ira de Deus é uma coisa, período tribulacional é outra coisa. Período tribulacional é os últimos 7 anos que vão acontecer eventos escatológicos do tempo do fim, que é a última semana de Daniel, e esses eventos que são os que antecedem a vinda de Jesus. Presta bem atenção nisso que eu vou mostrar para vocês agora. Pega a tua Bíblia, no livro de Apocalipse, capítulo de número 11, o verso de número 18. Olha o que diz assim, ó.
Na verdade, as nações, se tu ler o contexto aqui, está falando da sétima trombeta, dos reinos do mundo aqui se tornando de Cristo, e isso vai dar bem como Daniel fala lá, que todos os reinos debaixo do céu serão dados ao povo santo do Altíssimo. O que a gente vê aqui? Na verdade, no verso 18, no capítulo 11, verso 18, na verdade, as nações se enfureceram. Chegou, porém, a tua ira, o tempo determinado para serem julgados os mortos, para se dar o galardão aos teus servos e profetas, aos santos, aos que temem o nome do Senhor, tanto os pequenos quanto os grandes, e para destruirdes os que destroem a terra. No contexto, quem é que destrói a terra aqui? Quem é que destrói a terra? A pergunta é que a pessoa lê o texto e acaba pensando assim, vai destruir quem está destruindo a terra, quem tá pegando a Amazônia aí e quebrando árvore. Destruir a terra é a pessoa que está pegando terra e jogando terra no lixo. Destruir a terra é a pessoa que está pegando terra e fazendo terra... juntando a terra ali para fazer construção. Isso aí não é destruir terra, irmãos. Destruir terra não é a pessoa ali quebrou uma árvore. Isso aí as pessoas faziam, sempre fizeram para fazer barco, para fazer isso e aquilo, né? Destruir a terra não é a pessoa que está pegando a terra e está pegando o barro e está jogando lixo. Destruir a terra é a pessoa que está sobre a terra trazendo coisas ruins, ou seja, trazendo a maldade nela, né? Na própria pessoa. Um exemplo, tá? Como é que a terra passou começou a ser destruída? A partir do momento que entrou o pecado. Que Deus cria tudo perfeito, entra o pecado, agora, após o pecado, a terra vai começar a produzir espinhos. Então, quem é que destrói a terra? É o homem. Por que ele destrói a terra? Por causa do pecado. Então, aqui, em Apocalipse 18, a gente vê o tempo que... Depois que os reinos do mundo passam a ser de Cristo, ele passa a reinar e é o tempo de dar o galardão aos profetas e é o tempo de o quê? De lançar a ira dele sobre a terra. A ira dele é lançada sobre quem na terra? Aqueles que têm a marca da besta. Certo? E voltando aqui à lembrança, que é interessante isso aqui, que o ano passado eu falava... que não existe duas fases de vinda de Jesus, uma secreta e uma visível, que Jesus, quando ele vir, ele vai vir, todo olho vai ver, e é uma vez só que ele vai voltar, né? Ele vai se encontrar com a igreja nos ares, não é arrebatamento ioiô, sobe e desce. Arrebatamento ioiô é um monte de pessoas subindo e descendo, ressuscitando uns, ressuscitando outros, ressuscitando uns, ressuscitando outros. Isso é um ioiô. Agora, se encontrar com Cristo... se encontrar com ele, reunião com ele nos ares, se encontrar com ele para descer, para um encontro com ele, para uma união desse exército de Cristo, para derrubar o império das trevas, não é arrebatamento ioiô, é transformação dos corpos, porque nós não vamos ser transformados, lá no céu, irmãos. A Bíblia diz que nós vamos, num abrir e piscar de olhos, nós vamos receber o nosso corpo transformado. Mas primeiro os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Ou seja, eles ressuscitam, nós somos transformados e nós, agora transformados, se encontremos com o Senhor. Isso aí não é arrebatamento, é um encontro com o Senhor nas nuvens. Tá? Arrebatamento, que é a visão de muitos, é o arrebatamento que vai lá para o céu, fica 7 anos e depois volta. Depois de 7 anos, volta para cá. Aí ficou 7 anos lá, foi arrebatado para ficar 7 anos. Arrebatamento é o de Enoque, que sobe. O arrebatamento de Elias, que sobe numa carruagem ali. E aí se encontra ali, a gente vê a história, não vai dar muito detalhes, mas vai falar que Elias subiu, né? E foi uma carruagem de fogo. Aquilo ali é como se ele fosse levado a uma dimensão. O que a igreja vai acontecer? Ela vai ser levada a uma dimensão, e ainda é uma dimensão que a gente vê que é entre nuvens, para se encontrar com o Senhor nos ares, certo? Então, esse aí, o sentido de arrebatamento que muitas pessoas falam, de ser uma coisa que a pessoa vai sumir, vai desaparecer, essa visão é uma visão errônea, irmãos. Tá? Uma visão errônea, vai sumir, vai desaparecer, e não vai mais ser visto, coisa e tal. Não.
ela sobe para se encontrar, ela recebe aqui a glorificação do corpo, recebe aqui a imortalidade, a incorruptibilidade, junto com os que estão na terra, nos sepulcros, todos são transformados, e aí sim nós vamos se encontrar com o Senhor nas nuvens, com esse corpo transformado. E aí o que a gente vê? Cristo passa a reinar quando ele destrói todo o império da besta, né? Ele passa a reinar quando? Quando toca no toque da sétima trombeta, os reinos passam a ser de Cristo. Agora, como passou para ser dele, ele vai destruir todo o império das trevas. E vai destruir quem aqui? Os que destroem a terra. Quem é que está destruindo a terra? São as pessoas que estão na terra ali com a marca da besta. Por quê? Porque agora o reino é do Senhor e tem pessoas que estão com a marca da besta. Ou seja, nesse reino tem pessoas que não estão se submetendo ao reino dele. Tem pessoas que estão vinculadas a um reino que é das trevas, que é o do governo anticristo. O que Jesus faz? Ele faz o que todo rei faz e todo rei faria quando chegasse no seu reino com um exército de milhares e milhares, né? O que o rei faria? Ele destruiria, tocaria, mataria, pegaria todos aqueles que estavam dentro do seu reino, né? O reino que passa a ser dele, ele destrói todas essas pessoas, né? Então o reino chegava ali na terra e começava a destruir o chão, né? Embora a gente vê na história os reis vindo ali e destruindo os impérios que existiam, né? Um exemplo, Babilônia sendo destruída ali pelos persas. A gente vê na história, eles chegavam e destruíam até o palácio daqueles reis que tinham ali, mas o alvo era pegar o rei que estava ali e os súditos e os servidores daquele rei, né? Na história, até mesmo alguns eram levados escravos. Então, o que a Bíblia mostra que Deus vai fazer? Jesus vai vir e vai destruir os reinos que estão debaixo. Que reinos que vai destruir? Pessoas que estão reinando junto com o anticristo, certo? Então, a gente vê, irmãos, eu falava ano passado sobre a vinda de Jesus ser em uma fase só, nem falava nessa linguagem ser em uma fase, né, como muitos usam. Né? Que agora, isso aqui é importante falar, porque agora estão usando essa linguagem. Eu falava o quê? Que a vinda de Jesus vai ser, ele veio a primeira vinda, nasceu um menino, cresceu, morreu na cruz, essa é a primeira vinda. A segunda vinda de Jesus é quando ele vier nas nuvens com poder e grande glória, todo olho vê ele, e aí os santos subirem e se encontrarem com ele nos ares. Essa é a vinda de Jesus para estabelecer o reino. E aí os que morreram em Cristo ressuscitam primeiro, o restante dos mortos, como está em Apocalipse 20, só ressuscitam depois de 1000 anos. Isso é a vinda de Jesus que eu sempre preguei. Mas na época, os pré-tribulacionistas vinham debater comigo e diziam que, não, irmãos, vai ter modalidades de ressurreição, não é só a igreja que ressuscita. Jesus vem e aí secretamente busca só o povo dele, leva o povo dele, fica lá no céu 7 anos, daí começa o período de tribulação, as pessoas que estão aqui vão morrendo, e alguns, cheguei a ver a interpretação de pessoas dizer que alguns iam morrendo e ia subindo, E eu vou mostrar qual é o texto para vocês que eles usam para dizer que no período tribulacional pessoas vão morrendo e vão subindo, na visão deles, né? Porque eu não creio assim. Eu creio na primeira ressurreição, que é a dos que vão morrer em Cristo, que vão ressuscitar. Nessa primeira ressurreição, os que morreram em Cristo vão ressuscitar, e os que estiver vivos se encontram com o Senhor nos ares. Essa é a única ressurreição que fala, que a Bíblia mostra e diz, a Bíblia diz bem claro em Apocalipse 20, esta é a primeira ressurreição. O restante, ninguém. O restante dos mortos que estavam mortos, nenhum ressuscita sem que tenha acontecido um período de 1000 anos. Depois desses 1000 anos que ressuscitam os mortos, outros mortos. Né? Quem ressuscita na primeira ressurreição são os profetas, como diz Apocalipse 11, 18 aqui, ó, os santos, os que temem o nome do Senhor, né, serem julgados os mortos para se dar galardão. Tá? Então a gente vê aqui a primeira ressurreição, ela é para ressuscitar o povo que morreu em Cristo.
morreu em Cristo, e esse povo que morreu... Boa tarde, irmã. Deus te abençoe, irmã Vera. A irmã Vera que vai estar conosco aí segunda-feira, trazendo o conhecimento dela aí, pessoal, sobre o juízo investigativo. Não percam a live aí, segunda-feira, às 20 horas, a irmã Vera ensinando aqui no nosso canal sobre o juízo investigativo, como é a visão lá do adventismo. Mas bora lá, vamos continuar. Eu denunciava ano passado pastores que diziam que existem modalidades de ressurreição, que vai acontecer quando Jesus vier. Primeiro ele leva a igreja para lá, ressuscita os que morreram em Cristo, e os que estiver vivos vão lá secretamente para o céu. Depois vai ficar as duas testemunhas aqui que vão morrer e vão também ressuscitar e vão subir. Também tem o grupo dos 144 mil que vão subir. Também tem o grupo dos mártires de Apocalipse 20 que vão subir. Daí eu perguntava para os mestres do pré-tribulacionismo que tem canais no YouTube: e quando esses mártires vão subir? E quando esses 144 mil vão subir? Se a Bíblia fala somente na primeira ressurreição, em uma ressurreição, e depois o restante só depois de 1000 anos ressuscitaram. Ai, meu amigo, tu tá equivocado, eles diziam para mim. Tu tá equivocado. São modalidades de ressurreição, são ressurreições distintas. Irmão Douglas, são ressurreições distintas. Tu não pode confundir as modalidades com a segunda ressurreição. Dentro da primeira ressurreição, temos modalidades. Ressuscitam os mártires, ressuscita as 144 mil, ressuscita as duas testemunhas, e eles vão se encontrar, ressuscita os que morreram no Apocalipse 20 martirizados, eles vão ressuscitar também, e isso faz parte da primeira ressurreição, irmão Douglas. Isso faz parte da primeira ressurreição, só que a Bíblia não mostra isso. E eu vou mostrar para vocês um texto aqui, onde eles se baseiam nisso aqui, que está em Apocalipse capítulo de número 7. Olha só, esse texto aqui de Apocalipse capítulo 7 vai mostrar. E eu já vou falar para vocês uma coisa que eles acabaram mudando, tá? Apocalipse capítulo 7, abra a tua Bíblia aí, que tu vai ver onde é que é a base que eles usam. Eles usam esse texto aqui, ó, no Apocalipse capítulo 7, o verso 13. Um dos anciões tomou a palavra e me perguntou: quem são e de onde vieram estes que estão vestidos de branco? E aí vai ser dito o quê? Respondi, João vai dizer: o Senhor sabe. Então ele me disse: estes são os que vêm da grande tribulação, que lavaram suas vestes e que alvejaram no sangue do Cordeiro. Já vi de gente dizer que esses aqui, eles lavaram suas vestes porque as vestes deles estavam sujas. E não é a igreja, porque a igreja hoje já está limpa. Ora, a igreja já está limpa hoje. As tuas vestes já é branca hoje, irmão. É branca como a neve, como branca como aquela veste do que sai do lavandeiro, lavada como não existe nenhum lavandeiro na terra. A tua veste é branca, branca, purinha, como a lã hoje. É isso? Ou tu peca ainda e as tuas vestes diariamente são sujas e diariamente o Senhor Jesus tem que lavar as tuas vestes todos os dias. Então já vi pessoa argumentar que esse aqui não é a igreja que está no período tribulacional, porque esses aqui estão lavando as vestes, a igreja não precisa lavar. Então tu não precisa pedir perdão dos pecados, então tu não precisa nem de uma pessoa que intercede por ti nos céus, não precisa nem de Jesus interceder para ti, não precisa nem ele sair do lugar santíssimo, né? Por quê? Porque ele não precisa sair do lugar santíssimo, porque tuas vestes é branca. E o que o sacerdote fazia? Ele entrava no lugar santo para quê? Para que a pessoa fosse purificada do seu pecado. Então, se hoje tu tem já tua veste branca, Jesus nem precisa estar no santuário celeste, né? Porque tua veste já está branca. Esse argumento, ele não se sustenta usando a Bíblia. Vamos continuar a leitura, que diz: vem da grande tribulação, alvejar as suas vestes no sangue do Cordeiro, e por isso que estão diante do trono de Deus, e eu adoro de dia e de noite no seu santuário. No seu santuário, santuário esse celeste, santuário este que está no céu, né? E aquele que está sentado no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo, jamais terão fome, nunca mais terão sede, não cairá sobre eles o sol, nem qualquer outro calor forte, pois o Cordeiro que está no meio do trono os apacentará e os guiará para as suas fontes da água da vida, e Deus lhe enxugará dos olhos
toda a lágrima. Então, usar esse texto para dizer que aqui era pessoas que ficaram no período tribulacional porque elas estavam com as vestes sujas, não funciona, porque veste suja todos nós temos, né? E por isso que Satanás nos acusa diariamente. E por isso que ele acusou também, tem uma passagem bíblica, que não lembro se está em Zacarias, não vou lembrar agora a passagem bíblica, no capítulo que está, mas que lá o acusador vai acusar lá o sacerdote, né? Que ele estava com vestes sujas. Se alguém lembrar, pode colocar aqui. E aí é dito que já preparei vestes limpas para o sumo sacerdote Josué, né? Já preparei as vestes limpas para ele. Irmãos, aquilo ali aponta para as vestes limpas da igreja, porque hoje Satanás ainda nos acusa que nós pecamos diariamente, mas temos nós alguém que intercede para que esse acusador venha cair. Alguém que intercede de dia e de noite por nós, para que nós sejamos perdoados. Por isso que todos os dias pedimos perdão dos nossos pecados. Mas todos os dias as nossas vestes, elas estão sujas e são limpas porque o Jesus Cristo intercede por nós. Ah, mas tem dentro de uma das igrejas lá pessoas que não contaminaram suas vestes. Claro que lá está falando pessoas que estavam se deixando levar pelo pecado, pessoas que estavam se deixando levar pela maldade. Isto aí é pessoa que se contamina. Como é que tu te contamina hoje com o pecado mesmo? Quando tu determina fazer o pecado e faz voluntariamente. Agora, não significa que por tu não fazer voluntariamente, tu não tenha pecado também. Que a gente comete pecado diariamente, só que não é aquele pecado premeditado. E é por isso que Jesus intercede por nós, porque nós não estamos premeditando o pecado, são pecados que é da natureza que ainda a gente temos, é uma natureza ainda terrena. Por isso que há necessidade de nós se revestirmos de imortalidade. Ou seja, se nós já estivéssemos limpos, como o argumento do pastor lá pré-tribulacionista, ele mencionou, se nós já tivéssemos limpo já, então nós nem necessitaríamos hoje de ter um corpo incorruptível. Nós nem haveria necessidade de hoje nós ter um corpo imortal, porque já estamos limpos do pecado. Só precisaria de ter vestes limpas os que passarem pela grande tribulação. Certo? Então, essa é uma narrativa errada. Mas, voltando, eu denunciava o ano passado que eles eles vão falar que Jesus vem em duas fases, que vem vindo a primeira vida secreta, na segunda é invisível, vão dizer que ali são modalidades de ressurreição, só que agora eles acabaram mudando. Agora eles acabaram mudando, estão conversando entre eles, os assembleanos, né, os pré-tribulacionistas. Irmãos, não vamos mais falar para o povo que vai existir duas vindas, uma secreta e uma visível, uma invisível e uma visível. Por que não vamos falar isso? Porque na Bíblia não tem isso, né, irmãos? Nós empurramos isso aí goela abaixo enquanto estava todo mundo com os olhos vendados, né? Enquanto todo mundo estudava com nós e acreditava no que nós dizia. Agora tem pessoas do meio de nós que estão se despertando e estão sendo questionadas, às vezes nem estão se despertando porque elas mesmas começaram a ler a Bíblia, mas porque pessoas que estão de fora estão perguntando coisa para elas, estão perguntando o quê? Me mostra na Bíblia onde tem duas fases de Jesus vindo. Me mostra na Bíblia onde tem a ressurreição e vários tipos de ressurreição para a vida eterna. Pessoas que vão ressuscitar e não vão tornar mais morrer. Me mostra na Bíblia onde tem essas modalidades, usando duas testemunhas, usando os 144.000, usando os mártires de Apocalipse. Me mostra aí na Bíblia uma ressurreição especial para cada um desses grupos. Me mostra, sendo que já acontece a ressurreição dos santos na visão pré e acontece esse arrebatamento, que eles vão para o céu e ficam lá 7 anos. Me mostra depois disso aí, pessoas, modalidade, outros tipos de ressurreições acontecendo nesse período de 7 anos, a não ser, como está na Bíblia, depois somente de 1000 anos a ressurreição acontecendo. Me mostra na Bíblia. Quando questionados, não tem mais como provar isso aqui, porque não existe na Bíblia. Essa tal modalidade ela foi inventada por eles, foi inventada para empurrar uma interpretação do livro de Apocalipse e para, na verdade, sustentar a base pré, que a igreja não passaria pela grande tribulação. Então, eles usaram esse método aí de colocar
modalidades, e agora eles pararam de falar em duas fases, agora eles estão dizendo que Jesus vai vir em uma fase só, né? A Bíblia mostra duas ressurreições. Isso eu denunciava ano passado, eu falava com pastores inclusive professor de escatologia, que eu tenho lá no meu canal, aqui no meu canal no YouTube, aqui mesmo, eu tenho esse pastor de escatologia ali, e o debate que eu tive com ele me falando que era modalidades, que é em duas fases no canal dele. Pois é, agora eles pararam de falar que é modalidades, que é em duas fases, e começaram a dizer que é em uma fase só. Só que essa uma fase só não exclui o que eles pregavam antes, que vai ressuscitar duas testemunhas, que vai ressuscitar os 144 mil, cada um na sua ordem, cada um no seu tempo, né? E é uma ressurreição que faz parte da primeira. Eu sempre vinha falando, irmãos, ressurreição na Bíblia, né? Vinda de Jesus, ressurreição eterna para a eternidade, para viver com Cristo. Nós só temos duas na Bíblia. A primeira, os santos do Altíssimo, a segunda, depois de 1000 anos. Sempre preguei isso aqui. Então nós temos duas ressurreições na Bíblia que vai acontecer pós-vinda de Jesus. A ressurreição que é para os santos e a ressurreição depois que os santos reinam 1000 anos, depois desses 1000 anos a outra ressurreição. Não existe modalidades na Bíblia, mas eles inventaram esta visão aí, e aí eles começaram a dizer agora que não é mais em duas fases, né? Vamos mudar, porque como eu acabei de falar, os camaradas estão recebendo perguntas. E aí, me responde onde é que tem Jesus vindo em duas fases, né? Me responde onde é que tem Jesus vindo e ressuscitando a igreja, né? Primeiro, isso tem na Bíblia, mas antes desses 1000 anos, ressurreições acontecendo. Me responde aí, porque a Bíblia mostra uma ressurreição que é para reinar, e depois 1000 anos só, uma outra ressurreição. Me responde aí. Me responde aí, fala que esta é a primeira ressurreição. Tá? Aí me responde que tem, me mostra aí que tem mais ressurreições acontecendo. Aí eles viram que ficou ruim, né? E aí eles começaram a dizer, não vai ser mais fase, não vai ser mais em duas fases a vinda de Jesus, não vai ser mais modalidades de ressurreições na Bíblia. Jesus vem em uma fase só, vem em uma única vez só, tá? Só que nessa única vez só que ele vem, não mudou nada, irmãos, é só a fala deles que mudou. Aí tu pergunta para eles, tá, mas essa única vez, então vocês admitem que ele vem, encontra a igreja recebe a glorificação dos corpos, se encontra com ele nos ares? Não, ele vem secreto. Leva a igreja, fica 7 anos lá. Não mudou a interpretação deles, mudou o modo de falar. Para quê? Porque o modo deles de falar sempre foi o mesmo. Eles sempre disseram que na Bíblia há somente 2 ressurreições. De fato, a Bíblia mostra isso. Mas na hora de explicar, eles colocaram mais ressurreições acontecendo ali dentro do período da tribulação, certo? Então, mostrei para vocês que ira de Deus aqui no verso de número de Apocalipse aqui, Apocalipse capítulo 11, verso 18, mostrei para vocês aqui, que a tribulação é uma coisa, ira de Deus é outra. Quando eu li, na verdade, Apocalipse 11, o verso 18, que diz, na verdade, as nações se enfureceram, chegou, porém, a tua ira. Isso aqui já mostra que a ira de Deus, ela vem sobre os marcados da besta, ela vem sobre o povo que está com a marca da besta e contra o povo que vem contra o povo de Deus, tá? E vem sobre aqueles que destroem a terra. Quem que destrói a terra aqui? Quem que vai estar destruindo a terra? Vai ser os que estão ao lado do governo do anticristo. Quem destruía a terra no contexto de Noé? Os que bebiam, comiam, que casavam, se davam-se em casamento. Até indica que Noé entrou na arca e a porta se fechou. Quem destruía a terra eram aqueles que ficaram no lado de fora da arca. Amém? Então é isso aí. Lembrando que não é só os pré-tribulacionistas que fazem essa interpretação, a gente vai ter mais detalhes sobre isso aí na semana, né? Sobre outras denominações que trazem ressurreições diferentes, né? Inclusive a irmã Vera vai poder estar explicando também isso aí para nós, que faz parte também do Adventismo, né? Vou fazer essa pergunta lá no canal, no dia da live,
e ela também vai poder estar trazendo mais uma explicação de como é essa visão no Adventismo lá também, sobre as ressurreições, né? Sabendo que tem muita coisa para falar sobre Adventismo, mas uma das coisas também envolve ressurreição, né? Que eles usam também ressurreição para dizer que uma ressurreição especial vai estar acontecendo. Mas esse é assunto para outra live. Por hoje é só. E Deus abençoe a todos. E quem quiser participar conosco na live sobre juízo investigativo na segunda-feira, vamos estar vindo com força total aí, com uma convidada que é ex-adventista, que sabe o que vai trazer para nós coisas que realmente aconteciam lá dentro. Hoje mostrando para vocês, irmãos, que os pré-tribulacionistas acabaram mudando a visão deles, né? O modo, a visão não, né? A visão continua a mesma, mas como mudaram o modo deles de falar sobre a vinda de Jesus, não é mais em duas fases agora, né? Agora eles vão começar a falar. Eu fico pensando, como é que vocês que são pré, como é que vocês conseguem aceitar uma doutrina que está toda hora passando por processo de revisão? Toda hora estão revisando, toda hora que alguém chega e pergunta e vocês não têm resposta, vocês vão lá e fazem uma revisão e mudam. Como é que vocês veem uma doutrina assim ainda sendo sólida? Sendo que o pós-tribulacionismo nosso que nós estamos trazendo é um pós-tribulacionismo que se sustenta há mais de 1.500 anos. É um pós-tribulacionista que é um pós-tribulacionismo que era da igreja primitiva. Há mais de 1.800 anos era pregado isso aí pela igreja primitiva. A gente não mudou. O que a gente tem atualmente é um pós que é clássico aí, que vem da reforma, que não nos representa em certas coisas, fala igual nós, mas em certas coisas é diferente do nosso. Mas o nosso pós é um pós que continua sendo o mesmo da igreja primitiva. Já o pré-tribulacionismo, ele surge muitos anos depois e ainda vocês necessitam de estar revisando. Inclusive, isso aqui eu já vi até pós-tribulacionista fazendo a reforma e até mesmo pré-tribulacionista fazendo. Isso aqui, ó. Vou ler o texto para vocês verem aqui, ó. Eu vou ler o texto para vocês verem de novo, que é o texto, claro, esse aqui. Sabe que eu ia ler novamente, né? Porque ficou para trás. É esse de Apocalipse 7 aqui, tá? É o de Apocalipse 7 aqui, ó, que é o verso que diz assim, ó. Quem são esses, de onde vieram? É o Apocalipse 7, 13, né? Um dos anciões tomou a palavra e me perguntou quem são estes, de onde vieram. Estes são os que vieram vestidos de branco. Quem são estes? De onde vieram estes que estão vestidos de branco? Respondi, Senhor, tu sabe. Então ele me disse, esses são os que vêm da grande tribulação. Eu já vi pós-tribulacionista e já vi pré-tribulacionista cometer esse erro. Em dizer, eu tinha me esquecido, em dizer que esses aqui que vieram da grande tribulação, João está vendo eles vindo da grande tribulação, tá? Já vi pré fazer isso aqui e pós-tribulacionista fazer isso aqui. João estava no céu, meus irmãos, ele estava vendo aquelas pessoas subirem, né, da grande tribulação, no período da tribulação ali, e aí o pré vai dizer o quê? Estão subindo para o céu aqui, os pré já estavam lá, estão se encontrando, olha aí, ó, o encontro, olha aí, é como se nós estivéssemos lá no céu e olhando para baixo, vamos olhar para baixo, quem são esses que estão vindo? Ele olha para o lado e pergunta, quem são esses que estão vindo? Ele olha para baixo, esses aqui que estão vindo aqui, esses aqui é os que estão vindo lá de baixo, da grande tribulação, então tá, vem com nós aqui, se fecha com nós aqui, já ressuscitaram também, porque é os que foram decapitados ali na tribulação, morreram e estão subindo, já vai morrendo, já vai subindo já no mesmo momento. Essa é uma interpretação que eu já vi pré-tribulacionista fazer e fazem. Tá morrendo e tá subindo, morrendo e subindo no período tribulacional. Ou seja, para dar uma base para eles que está acontecendo ressurreições ali, né? Para afirmar o que eles dizem que são modalidades, né? Então esse é um texto que eles usam como base para dizer que estão subindo ali, que João está vendo e subindo. Outro pré-tribulacionista, eu vi pré-tribulacionista fazer o quê? Pós-tribulacionista fazer o quê? Dizer que ali o período tribulacional ali, no período de tribulação, quem morre já vai subindo direto para o céu. Já vi pós-tribulacionista fazer isso aqui. Irmãos, no momento que vai subindo, é martirizado, seu sangue vai caindo sobre a terra, mas já vão subindo reto aos céus, né? E tem até louvores antigos aí que a gente vê, né? O sangue ia caindo da igreja primitiva e já eles iam subindo direto para o céu, os nossos irmãos que morreram em Cristo. Quando a gente olha para a Bíblia,
a gente vê nossos irmãos que morreram em Cristo lá no seio de Abraão, né? Porque o seio de Abraão é embaixo da terra. E quer que é nosso irmão que morre em Cristo lá, que está lá, a passagem vai dizer que está lá é Abraão, que é o nosso pai na fé. Ora, Abraão ficou no seio embaixo da terra, mas a igreja agora, quando morrer na tribulação, já vai subindo para o céu, já vai recitando na frente de Abraão. Mas como é que é isso? Como é que funciona isso aí? Se a Bíblia diz que nós não precederemos os que dormem, tem que primeiro eles ressuscitar, depois nós, que estivermos vivos, se encontrar. Ou seja, né, uma base que não existe na Bíblia, uma interpretação que não tem na Bíblia. Mas já vi pós-tribulacionista fazer isso aqui. Então a gente não está aqui defendendo o pós que faz isso aí com a interpretação, e muito menos defendendo o pré que faz isso aqui com a interpretação. Ambos se fazem isso com a interpretação, estão errado. Tanto esse pós que faz isso está errado, quanto o pré que faz isso está errado. Por quê? Porque tu não tem uma base. Tu não tem uma base para colocar a igreja lá no céu, no momento que vai morrendo e vai subindo. Inclusive, o próprio Jesus, ele não foi morto e subiu. Ele ficou 3 dias no seio da terra, né? Ficou 3 dias e 3 noites no seio da terra. E aí, como é que funciona isso aí? A igreja é diferente de Jesus? Ah, não, é porque ela é comprada com o sangue do Cordeiro, então agora, por ela ser comprada, ela já vai subindo. Pois é, mas então ela é comprada, Abraão não foi comprado, porque Abraão estava lá no seio de Abraão. Abraão está lá embaixo da terra, né? Então não funciona esses assuntos. Irmão, não funciona essas interpretações. Quando tu pega a Bíblia, tu tem que fazer as perguntas bíblicas, porque senão tu vai, infelizmente, cair num conto pré ou até mesmo num conto pós, que é um pós aí que não dá reforma, tá? Existe o pós que não é revisado, existe o pós que é da igreja primitiva e existe o pós que foi feito uma adaptação, que é o pós da reforma atualmente. Esse pós da reforma não tem nada a ver com o pós da igreja primitiva. Muitos pós-tribulacionistas aqui na reforma, eles vão pregar coisas que nós não temos nada a ver com nós, irmãos, que não tem nada a ver com a igreja primitiva. É um pós que realmente vai no debate aí e toma tunda dos pré. Com certeza vai tomar tunda, porque está trazendo coisas que não faz parte, vai deixar, o próprio Espírito de Deus deixa vocês entrar em conflito, nenhum de vocês se entende. Por que nenhum de vocês se entende? Porque nenhuma das doutrinas que está sendo pregada ali tem base bíblica. E com certeza, espírito de confusão se encontra com espírito de confusão e nada chega a uma conclusão, a não ser mais confusão. E por isso que muitos dormem, porque estão com essas lâmpadas aí apagadas. Esqueceram da igreja primitiva, esqueceram de olhar o texto com a visão do Espírito e começaram a olhar o texto com a visão de teologia da reforma, teologia que vai se adaptando aí, teologias revisadas, que vão se adaptando aí na atualidade. Nós não devemos cair nisso, meus irmãos. Devemos meditar, olhar a Escritura, independente de onde tu segue, independente de qual pastor a gente segue, independente de qual canal a gente segue, independente de qual irmãos a gente está vinculado, independente. Temos que meditar na Bíblia. Não importa se teu esposo, tua esposa, se teu irmão, se tua irmã, se teu tio, se tua tia tem uma visão e tu tem já a visão deles. Mesmo assim, tendo a visão deles, vai para a Bíblia e dá uma olhada para ver se a tua visão também não está errada. E muitas pessoas fazem isso. Não, a nossa visão é que já está certa. Isso é um baita de um erro fazer. Nossa visão é a perfeita. Sem eu estar me estudando bastante sobre o assunto. Porque dentro, às vezes, de uma doutrina, eu já cheguei a crer em coisas que via irmãos próximos de mim crendo, e eu parei, tirei a visão daquele irmão, a visão que eu tinha, e fui dar uma olhada para o lado de fora, mas fazer pergunta. Porque muitas vezes acontece isso, a gente está dentro e acaba não se perguntando. E quando tu não te pergunta, irmãos, tu vai aceitando tudo que tu escuta. E quando tu aceita tudo que tu escuta, tu pode muitas vezes cair no erro por estar escutando somente o homem. Vê a Escritura, vê a visão, mas medita e pede discernimento sempre para o Espírito, porque muitas vezes somos enganados porque
falta de se debruçar mais na palavra e de crer no que está escrito e deixar de lado a visão de homens, deixar de lado a visão de pessoas, às vezes que um grande erro que as pessoas caem é em denominação, tá dentro da igreja lá, o meu pastor é um homem crânio na palavra, o que ele falar é lei, porque ele não erra nenhuma vez. Tá na denominação lá, meu tio é um cara que estuda muito, só ouvindo meu tio já vira um pregador que ninguém me refuta. Cuidado porque teu tio ele é carne e osso e não é e é osso ainda mortal e é osso corruptível ainda sujeito a falhas, até mesmo a interpretar coisas que segundo o espírito das vezes não fecha e lá na frente tu pode quebrar a cara por não estar deixando o espírito falar no teu coração e dar ouvido a homens, a dar ouvido. Eu já tive, irmãos, pessoas que até mesmo em vários pontos as pessoas têm dificuldade de entender a Bíblia, mas quando fui conversar com essas pessoas sobre um assunto específico, a pessoa me deixou pensando. Daí por que eu vou pegar e vou dizer assim, mas em várias coisas a pessoa é errada e não vou meditar no que aquilo ali que a pessoa me deixou pensando, só porque ela tem várias coisas erradas na visão dela. E aí eu fui lá e fui meditar mais um pouco, poxa, aquilo ali que o camarada me falou, realmente, eu não estou pensando só de mim. Eu estou pensando porque o Espírito está me conduzindo a ver que tem um erro aí, que tem um erro na minha própria interpretação e eu vou olhar um pouquinho mais, me aprofundar um pouquinho mais. Aí tu vai um pouquinho mais na Bíblia, começa a te dar a resposta. O camarada lá estava certo. Tá errado em várias coisas, mas nisso aqui o camarada tá certo. E o pior é que vários irmãos que creem do jeito que eu creio estão errados também. E agora, o que eu faço? Devo me posicionar e começar a trazer a minha interpretação e mostrar que nós estávamos errados? Ou devo calar-me e ficar em silêncio porque já estou vinculado a uma denominação? Tu tem que ser trombeta de Deus, irmãos. Importa mais é que tu agrade teu Deus do que tu agrade aos homens. Amém, igreja? Fiquem todos na paz, Senhor Jesus. Até a próxima live. Segunda-feira estamos aí com a live especial de o juízo investigativo. Para a glória de Deus. Se der amanhã nós temos culto aqui em Canoas, né? E ali na 17 de abril, 590, temos o culto na bairro Guajuviras, né? Começa às 19h30 o culto. E aí, você é nosso convidado a participar. E aí, de repente, se der amanhã ou de tarde, algum horário estiver disponível aqui, eu consiga fazer mais um vídeo, estaremos entrando nas lives aí. Fique sempre atento aí para que as lives nossas possam alcançar vocês, alcançar outros, e que o Espírito venha falar mais aquilo que eu não soube me expressar, ou até mesmo não soube usar as palavras, que são palavras melhores, né, no vocabulário. Deus abençoe a todos. Fui, povo de Deus. Povo de Deus.